Oi, gente! Estou muito feliz em estar aqui no nosso espaço de positividade. Cada história é uma oportunidade de crescer, aprender e espalhar o amor. E Moisés cresceu como príncipe do Egito. Ele foi criado como príncipe, somente não foi criado para governar, ao contrário de Ramsés. Ele foi criado juntamente com Ramsés, como se fossem irmãos, e não tinha distinção em sua educação, a menos que Ramsés estava sendo treinado para um dia subir ao trono, e Moisés não. Em um determinado tempo aí, algum período, Moisés descobre que ele não é egípcio, que ele é hebreu. E ele começa a olhar os hebreus de uma forma diferente. Ele começa a se questionar, talvez, e pensar assim: por que minha mãe me abandonou? Por que eu estou aqui? Olha como meu povo sofre enquanto eu estou aqui na regalia. Isso ele já crescendo ali e amadurecendo. Apesar de tudo isso, desse conflito interno, sem saber do decreto que o rei tinha feito, de matar os bebês hebreus, meninos que nascessem eram jogados aos crocodilos, porque essa história foi escondida por Faraó, porque era uma vergonha e uma crueldade o que aconteceu nessa época. Então não se contava. Moisés não sabia o motivo que sua mãe talvez tinha abandonado ele, e ele era criado ali pela princesa. Ele cresce, vai para batalhas, se prepara para a guerra, vai para algumas guerras com Ramsés, voltam triunfantes. Então tudo isso faz parte do treinamento. E eles crescem com amor ao outro, assim, surreal, como irmãos, grudado mesmo. E um defendia o outro, ajudava o outro ali, encobertava nas traquinagens, com certeza. Então o amor que Ramsés tinha por Moisés era um amor de irmão. Até nesse detalhe é bom você se pegar aqui nos detalhes da história, porque todos os detalhes fazem diferença lá na frente. Lembrando que Moisés vai ser o libertador desse povo. Moisés é o escolhido para libertar o povo hebreu da escravidão. Então Moisés, ele tinha acesso livre ao palácio, onde ele foi criado dentro do palácio. Ele tinha um amor incondicional com Ramsés. Então preste atenção nos detalhes, que lá na frente esses detalhes vão fazer total sentido. Por que Deus escolheu ele e por que ele tinha que ser criado dessa forma? É importante perceber que tudo que a gente faz exige um processo. E o processo, na maioria das vezes, você não consegue entender. Quando você está no meio do processo, você não consegue entender o porquê que você está passando por aquela situação. O que Deus está te preparando? Deus está te preparando para quê? Porque uma hora eu tô num lugar, outra hora eu retrocedo. Não era essa empresa que eu queria estar, não era nesse cargo que eu queria estar. E simplesmente você está ali porque você faz parte de um processo. O ser humano, ele é feito de evolução. Se você evolui, cada dia você melhora. Porém, você não sabe exatamente para o que você está evoluindo, para o que você está sendo preparado. E claro que eu estou falando de pessoas fora da curva, eu estou falando de pessoas extraordinárias, que existe um processo, que olham para aquele processo e entendem que é uma preparação. Não é que qualquer pessoa não pode ser extraordinária, é claro que pode, qualquer pessoa pode ser treinada, qualquer pessoa pode chegar em qualquer lugar que seja o seu objetivo. Porém, não é todo mundo que chega lá porque não se prepara, não olha os detalhes. Às vezes a vida tá fazendo você repetir uma coisa com a intenção de te preparar. Só que aí você não prepara, você só reclama. Você reclama e não se prepara, não aprende. Ah, Alessandra, eu tinha uma empresa e minha empresa quebrou. Ok, aprenda com esse aprendizado, com essa quebra que essa empresa teve. Ah, Alessandra, eu tinha um trabalho, mas eu fui demitido, agora eu sou desempregado. Ok, aprenda, se inove, melhore. Quem sabe, abra o seu próprio negócio. Então, assim, aprenda com o processo. A gente, que é ser humano, a gente tende muito a reclamar do processo. Apesar das regalias de Moisés, não se engane, Moisés estava sendo treinado. Ah, mas Moisés estava como príncipe e o seu povo como escravo, sim. Mas acredite, a pressão em cima de Moisés com certeza era muito grande. Primeiro que ele tinha que ali estar sempre, queira ou não, ele estava competindo com Ramsés e sabendo ele que nunca poderia chegar à altura de Ramsés.
porque Ramsés estava sendo treinado para subir ao trono, enquanto Moisés estava sendo treinado para auxiliar Ramsés. Então entenda que todo mundo ali, a princesa Renuntimire, o próprio faraó, ele entendia que Ramsés iria ser auxiliado por Moisés. Então Moisés seria um conselheiro de muito valor, Moisés estaria ali lado a lado. É tanto que essa educação vai para isso. Só que essa educação foi separada por Deus, porque lá na frente essa educação, esse amor por Ramsés vai ser muito necessário. Lembrando que o pai de Ramsés era o faraó da época, era um faraó cruel, ele era um faraó tirano. Então ele não era um rei de amor, um rei que governava para todo mundo. Ele era um rei tirano, é tão tal que um dos decretos dele foi jogar bebês aos crocodilos. Então, você imagina como é que Ramsés não está sendo criado. Porque você goste ou não, você é a semelhança daqueles que convivem com você. Então, se o pai de Ramsés era muito tirano, Ramsés, acredito eu, que ele foi criado com a tirania também, sabe? Como assim, eu que mando, eu que faço, o próximo rei sou eu que vou subir ao trono, todo mundo deve obediência a mim. Só que isso vai se tornando um pouco perigoso, porque quem é líder precisa ter a humildade de conseguir ouvir. Quando você é muito soberbo, você não consegue ouvir as outras pessoas. E Moisés ficou ali muito tempo, já adulto, e olhando para o povo dele sofrendo, e sem ele entender muito da história dele, o que tinha acontecido, porque que a família dele, a mãe dele não quis ele. E numa certa ocasião, Moisés, ele era responsável em verificar as obras, ver como é que estava o andamento. Ele vê um feitor chicoteando ali um dos hebreus, bruscamente, e ele vai para cima dele e acaba matando o egípcio. Você imagina o alvoroço, né? Porque Moisés era uma figura pública, todo mundo conhecia Moisés, ele era o príncipe do Egito, e ele mata um homem, ele mata um feitor e egípcio. Se ele tivesse matado um hebreu, é só mais um hebreu, é só mais um escravo, mas ele matou um egípcio. Acredito eu que o faraó, ele não gostava de Moisés, ele engolia, ele aturava Moisés ali, ele até deixou a filha criar, mas ele era um hebreu, enfim. Então ele viu ali a oportunidade perfeita de se livrar de Moisés. Quando ele soube que Moisés tinha matado um egípcio, ele baixa um decreto: eu quero Moisés morto. Ele traiu a corte, ele traiu o próprio Egito, então eu quero ele morto. E o que Moisés faz? Foge, né? Porque ele tá aterrorizado, amedrontado ali, e ele vai fugir com a ajuda, claro, de Ramsés, e ele foge para uma cidade, para longe, para fora do Egito, porque ele sabia que se ele ficasse ali, com certeza o faraó ia fazer com que esse decreto fosse executado, fosse feito, ele iria morrer. Então, depois de muito andar, atravessar o deserto, ele chega no poço. Chegando no poço, morrendo de sede para beber água ali, ele encontra umas mulheres lindas. São 7 mulheres, elas são irmãs, e elas vão lá no poço, o poço é do pai delas, e ali tem uma confusão, uma briga, ali ele conhece uma das mulheres, meio que se encanta. Olha, uma história de amor já começando aí. Protege ali de saqueadores, de bandidos da época, protege as meninas, em troca pede um pouco d'água ali, bebe um pouco d'água. E agora? Mas eles não tem pra onde ir. Pra onde que ele vai? Não sei. Isso já é assunto pro próximo vídeo, então fica por aqui. Não esquece de se inscrever no meu canal, deixa um like que me ajuda bastante. Não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga. Comenta aqui embaixo se você acha que Moisés vai encontrar onde ficar, ou se Faraó vai encontrar Moisés e vai executar Moisés. Comenta aqui o que você acha que vai acontecer dessa história. Tchauzinho, até o próximo vídeo.